Deus criou o ser humano com o propósito de se relacionar com ele. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis que todos os dias ao entardecer, Deus ia até o jardim para ter comunhão com Adão. Mas quando o homem decidiu pecar, essa comunhão ela foi quebrada e por causa disso toda a humanidade foi separada da presença de Deus. É claro que Deus, em sua presciência, já sabia que tudo isso iria acontecer. O livro de Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 8, nos fala que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso significa que mesmo antes de formar o ser humano, Deus já sabia que ele iria pecar e que a sua amizade com o ser humano iria ser desfeita. E por isso, antes de formar o ser humano, o próprio Deus estabeleceu um plano de redenção para que a humanidade pudesse retomar o seu relacionamento com ele. Esse é o principal objetivo, propósito do sacrifício de Jesus na cruz, restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade caída. E agora com a dispensação da graça, esse relacionamento ele pode se tornar ainda mais íntimo, porque agora o próprio Deus habita dentro de nós na pessoa do seu Espírito Santo. E por que eu trago essa temática? Na verdade, eu tenho percebido que muitos cristãos, mesmo considerando a dispensação da graça, não têm vivido um relacionamento profundo com o seu Criador, Deus. E na verdade, uma vida com Deus, viver com Deus, é uma dádiva e torna a nossa vida muito mais leve, muito mais feliz e também muito mais cheia de significado. Certa vez eu passei por uma situação que me deixou muito aflita e até desnorteada. Nesse momento eu lembro que corri para casa porque eu queria muito falar com Deus sobre como eu me sentia. Então eu tive um momento com Deus muito especial e falei para Ele todas as coisas que eu estava sentindo e todos os pensamentos que haviam passado na minha mente. Depois dessa conversa com Deus, o meu coração ficou cheio de paz, eu me senti aliviada, as minhas emoções voltaram ao lugar e eu cheguei a pensar: como teria sido aquele momento se eu não tivesse a amizade de Deus comigo? E esse pensamento, essa reflexão que me veio à mente, ela mudou muita coisa na minha vida, porque a partir de então eu pude valorizar a presença de Deus na minha vida. Recentemente eu li um livro muito famoso, inclusive, que eu sugiro essa leitura. Ele se chama Praticando a Presença de Deus. É um livro atribuído ao irmão Lawrence. E esse autor, ele diz que decidiu trazer Deus para o seu dia a dia. Ele decidiu viver na prática a presença de Deus. O irmão Lawrence, ele trabalhava no mosteiro, ele era cozinheiro. Mas ele diz que os momentos do seu devocional diário não eram diferentes dos momentos que ele fazia outras atividades, porque na verdade ele conseguiu chamar a presença de Deus para todos os momentos do seu dia, até mesmo nas atividades mais banais. Eu acho muito interessante essa temática, acho muito interessante o mover de Deus na nossa vida quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus. O Salmo 25, no verso 14, ele nos diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A estes o Senhor faz revelar a sua aliança, os seus decretos. Isso me faz pensar que existe um movimento, um mover especial para aqueles que buscam estar constantemente na presença de Deus. Viver com Deus é uma dádiva, e uma dádiva conquistada pelo alto preço, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por isso eu incentivo você a construir gradativamente, progressivamente, um relacionamento íntimo com o seu amigo Espírito Santo. Viver com Deus torna a nossa vida muito mais feliz. O sentido da nossa vida está em buscar a Deus. Eu acredito que existe um plano específico de Deus para cada ser humano. O Salmo 139 nos diz que quando nós éramos uma substância informe, os olhos do Senhor já nos viam e no seu livro ele escreveu todos os dias da nossa vida antes de qualquer deles existir. Isso significa que Deus elaborou um plano específico para cada ser humano, mas eu acredito também que existe um plano universal, que é o plano de se relacionar com Deus. Esse relacionamento com Deus é o propósito da nossa existência, é o propósito primeiro da nossa existência. E por isso eu incentivo você a buscar trazer para o seu dia a dia a presença do Espírito Santo. A presença de Deus torna a sua vida muito mais leve, muito mais feliz e muito mais cheia de sentido.